Que alegria imensa estar com vocês na maior sala de aula da América Latina para a gente tratar de um assunto muito massa, que é uma aula de história. Não sei se você já assistiu aquele filme O Sexto Sentido, que o pivetezinho olha para o cara e diz: eu vejo gente morta. Aí o cara pega assim: com que frequência, Juninho? Todo o tempo. O meu caso é diferente, eu não vejo gente morta não, graças a Deus. Eu vejo aula de história. Eu vejo aula de história em todo o tempo. Eu não sei se você deu uma analisada aí no Fortaleza Ordinária, mas aquela galera que dá aula no cemitério à noite, pronto, sou eu, tá certo? Só as almas, né? E aí a gente acredita que tem história em todo canto. Aula aqui na Parangaba, lá na igreja, no metrô, também é a minha galera, também é a minha moçada. E eu trabalho com a galera do terceiro ano, a galera aí de preparação para o vestibular há um tempinho. E vai ser uma maravilha imensa estar aqui com vocês e tratar de alguns temas da nossa história, beleza? Pode ser? Qualquer dúvida, levanta a mão e grita: ei! Que aí o microfone vai até você e aí a gente vai desenrolar aí a sua dúvida. Beleza, moçada? Então vamos juntos. Quando a gente fala de história, o tema da nossa aula de hoje, do nosso encontro, vai ser da antiguidade ao medievo. Então nós vamos tratar aqui para vocês de assuntos ali de Grécia, Roma, lá da Baixa da Égua, da Baixa Idade Média, para garantir aí a sua aprovação. Beleza? E a gente se pergunta então, né, o que é história? Diga aí para quem está do seu lado, o que é história? 30 segundos para a resposta. Se você não disser que é a matéria mais massa, aí eu vou desconfiar, beleza? Aí já perdeu pontos. Mas a história, ela é uma ciência. Ela é uma ciência e uma ciência humana. Uma vez perguntaram para um cidadão: rapaz, para que serve a história? O menino que perguntaram é esse cabo aqui, ó. Mark Bloch. Chuta aí quem foi que fez essa pergunta. O filho dele. O filho dele perguntou e falou assim: pai, ei, pai, o que o pai faz, hein? O pai faz o quê, o pai? Aí ele pegou e foi explicar. O menino não entendeu, ele resolveu criar um livro para explicar o que era a história. E pode parecer loucura, mas o Enem ele também pergunta isso para você. Ele faz com que você também perceba a importância da memória, da construção da identidade, das construções de narrativas, de interpretar a fonte. Eu fico indignado quando aquela galera chega assim: a prova de história foi mó paia, foi só interpretação. Ei, Joe! O historiador é um intérprete. A gente tem que interpretar os documentos históricos, as fontes históricas. Por isso que desenrolar o português é extremamente importante. Por isso que saber, entender o sentido do texto, das imagens, das charges, é crucial para a nossa prova. Mark Bloch, ele vai dizer então que a história é a ciência dos homens no tempo. Então, se a história é a ciência dos homens no tempo, quando é que começa a história? Ei, quem estiver batendo foto, marca aí, @prof.sandovalmatoso, hein? Cuida. Quando é que começa a história, menina? Tem aqui laser? Tem? Cadê o laser? Tá aqui o laser. Cadê? Tá chegando não em ti? Tu com a blusa aí do leão, é? Vale, meu Deus do céu, como é que pode? Ei, preste atenção. A história ela vai surgir com o ser humano. Se a história é a ciência dos homens no tempo, a história surge com os homens. E por que ela não surge com o tempo? Me diz aí quando é que o tempo vai surgir. É aquele problema filosófico. Marden Moura. Quanto tempo o tempo tem? Certo? Então vamos lá. Ele vai ser morto no campo de concentração, né? Praticamente ali no campo de concentração pelos nazistas, porque ele era judeu, francês, membro da resistência. Olha, ó partidiano, porta-me via da resistência. Não podia ver um fascista que queria dar um murro na cara, certo? Então, volta lá. É ele que vai nos ajudar a dividir a história nesses períodos. Quem aqui já ouviu falar em... Vale, tá correndo. Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Levanta a mão. Em alguma vez você já ouviu falar nisso? Atenção, Ana Clara. A comida chegou. Sua avó espera lá na entrada com um baião. Não, é algum aplicativo. É o entregador, mulher. Cuida! Vai-se embora que vai perder a taxa. Então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O Enem vai me cobrar para eu decorar isso daí? Não, vai não. Mas a gente vai entender o que aconteceu, principalmente na Idade Antiga e na Idade Média, para a gente desenrolar as questões. Olha aqui a imagem. A Idade Antiga, ela vai da invenção da escrita
até a queda do Império Romano Ocidental. Vamos trazer várias questões para vocês sobre isso. E a Idade Média, que é o tema também da aula de hoje. Vai da queda do Império Romano Ocidental até a queda do Império Romano Oriental. Ave Maria, é muita sorte, pois tu vai ver. Tem um problema sério aqui, que é essa questão. Essa questão vai ajudar a gente a debater sobre um assunto que costuma cair nas provas, beleza? Vamos lá então. A arte pré-histórica, questão de número 1. A arte pré-histórica africana foi incontestavelmente um veículo de mensagens pedagógicas. Aí tu pensa assim, já me perdi, onde é que eu desço? Calma. A arte pré-histórica africana foi, sem dúvidas, um veículo de mensagens pedagógicas e sociais. O San, de Sandoval Matoso. Não, menino, San era um povo que tinha lá na África. O San, os Khoikhoi, os Khoisan, os Pigmeus, os Berberes, os Nilotas, os Yorubás. Moga. Quem é Moga? Mogalera, era um monte de gente. Por isso que quando cai África, você não pode falar em um povo só, em uma uniformidade. Falei de África, eu estou falando de quê? De pluralidade, ok? Pluralidade étnica, pluralidade religiosa, pluralidade cultural, pluralidade ou diversidade geográfica. Então é moga mesmo, é mogalera, é um monte de gente, é um monte de coisa. Por isso que falando de Brasil, nós também chamamos de povos originários ou povos indígenas no plural. Porque não é índio? Índio é uma coisa só, é tudo mesmo junto, tudo igual? E não é. Aqui tinha indígena que era crossfiteiro, que era vegano, que comia gente, que comia cebola, que não comia não sei o quê. Então não posso dizer que é tudo igual. Só que no Ceará, diz para mim, quantas etnias? Algo em torno de 13 a 16. Você sabe quantos idiomas ou vamos dizer assim, dialetos se falava no Brasil em 1500, algo em torno de 1200 a 1300. Então não posso falar que é uma coisa só. Aqui na África a gente também vai ter isso. Os San, que constituem hoje um povo mais próximo da realidade das representações rupestres. Rupestres o que é? Pintura na pedra, tá certo? Afirmam que seus antepassados lhes explicaram sua visão de mundo a partir desse gigantesco livro de imagens que são as galerias, que são as pinturas nas pedras. A educação dos povos que desconhecem a escrita está baseada sobretudo na imagem e no som, no audiovisual. Alô para a galera do audiovisual que também está fazendo aqui esse trabalho se tornar possível, se tornar aí realizável, tá certo? Então olha que coisa importante. Por que é que essa galera vai escrever na pedra? Tudo é pichado? Não. Por que é que eles vão escrever na pedra? Para registrar. Mas eu quero registrar de uma maneira decodificada ou não? Aconteceu um negócio, bora botar na pedra. A gente vai para uma caçada e quer que tenhamos boas colheitas, bora botar na pedra. Vocês entendem que uma sociedade que não tem a escrita, ela precisa ou não da arte rupestre? Ela precisa ou não da tradição oral? Sabe o que já caiu no Enem? Quem eram os griots? Griot era o ancião de várias tribos africanas, etnias, que ele era o guardião da memória. Era o famoso contador de histórias, era o mais velho, e é ele quem guardava a memória daquele povo. Se não está escrito, quando ele morrer, como é que vai passar? Através do outro, através do outro, através do outro. Deu para entender? Show de bola? Vamos para o comando da questão. Se liga, hein? O texto pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas para nós o que importa é o comando. De acordo com o texto, a arte mencionada é importante para os povos que a cultivam, porque ela colabora para quê? Ele quer saber para quê que o povo vai pintar na pedra. Qual é a graça, qual é a finalidade? Letra A, para transmitir saber acumulado. Letra B, para expressar e expandir a propriedade individual. Propriedade individual combina com essa ideia aqui de povos africanos, né? Especificamente nessa questão, não. Você tem povos que vão ter propriedades individuais, mas aqui eu não estou pintando na pedra para dizer que essa pedra é minha. Esse menino é meu. Onde foi que ele nasceu? Essa pedra é minha. Tipo o cachorro, né? Mijando nos postes. Não, pelo amor de Deus, tá certo? C. Ruptura da disciplina hierárquica. Eu vou pintar na pedra só para fazer mal ao chefe, ao major, ao bichão aqui da aldeia. Não, gente, nada a ver. D.
surgimento dos laços familiares. Eu vou pintar aqui na pedra só para a gente fazer uma família. Bora, eu e tu, tem coragem? Como assim? Que casamento diferente, estranho, né? E a letra E, rejeição de práticas exógenas. Diabo é isso. Prática exógena. Exógena vem de exterior, fora. Se eu pinto na pedra, eu estou rejeitando práticas de fora. Como assim? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Gente, nós pintamos na pedra para deixar que aquele saber possa ser transmitido para as próximas gerações. Beleza? Gabarito, então, qual que é? Letra A, pois está aí. É nós. Quem é essa mulher? É a que pintou a pedra. Essa mulher é uma das mulheres mais famosas do mundo e extremamente importante para diversas ciências humanas. Da geografia também, que é o ciências humanas, né? A galera fala que é exato, mas é humanas, tá? Nied Guidon. Vale, eu nunca vi. Guidon, só o guidãozinho da bike, ó. Que arrastaram a minha bike um dia, eu desci ali lá perto da praça. Preste atenção. Não, foi um menino lá brincando, tirando onda. Tu acredita? Ei, essa mulher, ela encontrou um dos maiores sítios arqueológicos do mundo, aqui vizinho. Aonde? No João 23? Não, vizinho aqui no Piauí, certo? Lá no Piauí, na Serra da Capivara. Aí essa mulher encontrou esse sítio chamado Serra da Capivara, diversas pinturas rupestres, inclusive, olha a pintura aqui. O que vocês estão vendo? Parece aquele exame de vista, melhor assim ou assim? É mais difícil que a prova do Enem, né? Você não sabe porque você diz para o oculista, né? Ah, Maria, eu não sei, eu só tenho 18 anos. E aí, se eu disser o número errado, eu vou ficar cego, né? E aí? Tem uma mulher grávida aqui. Cadê o bichinho? Referência. As pinturas rupestres aqui no Brasil, elas colocam a mulher num papel de destaque. Elas colocam a mulher no sentido de empoderamento. Aí vem um cara lá da Europa, chega aqui no Brasil, faz o primeiro documento escrito do Brasil, que se chama quem? Pero Vaz de Caminha. Primeiro documento escrito do Brasil é ele, é a famosa Carta do Caminha. E como é que ele se refere à mulher? Na carta dele, ele só fala da mulher 3 vezes. E as 3 vezes é para falar do corpo dessa mulher e da falta de vestimenta que essa mulher tem. Enquanto que as pinturas rupestres aqui do Brasil, da Serra da Capivara, colocam a mulher numa postura de empoderamento. A prova do Enem, ela gosta de trazer para você, muitas vezes, 2 textos, 2 elementos para você analisar. E seria fantástico ter uma pintura rupestre que exalta a mulher e um trecho da Carta do Caminha que restringe essa mulher a um mero corpo e a uma mera falta de vestimenta. Para fazer você entender a diferença das percepções do ser feminino. Vocês entendem como isso é extremamente interessante e importante? E passa despercebido. E essa mulher deu a vida dela para que esse lugar fosse valorizado e o pessoal não dissesse, é uma ruma de pedra, é um lugar longe, só quente. Não, é graças aos estudos dela, que inclusive faleceu recentemente, que nós podemos também entender um pouco mais da história e da luta desafiadora e milenar das mulheres, tá certo? Então, a gente segue junto aqui, seguimos firmes. Quando a gente tem uma pintura rupestre, a gente não tem escrita. E aí, se a gente analisar o termo pré-história, ele significa o surgimento do homem até a invenção da escrita. Tá certo isso? Ó, Idade Antiga, da invenção da escrita até a queda do Império Romano Ocidental. E antes da escrita, tá pode? Não. Antes da escrita o pessoal fala pré-história. O que é o pré? É antes. Tu vai pro treino, pra academia. Academia nem, tá, mas o antes e o pré? O pré-treino. Tomar ali aquele shakezão para ficar valendo, um cafezão violento para ficar bombado, né? Fazendo a zumba lá na praça, pode crer? Ei, o que é o pré antes daquela festa? Antes da resenha? Não, vamos ali pro pré. É aquilo que vem antes. Aí se a gente diz que pré-história é aquilo que vem antes da história, e que a história mesmo só começa quando existe escrita, o que eu estou querendo dizer? Que só tem história quando tem o quê? Escrita. E redação? É. Aqui também. Não, eu posso falar que só tem história se tiver escrita? Não, porque se eu falo isso, essa história aqui está podre. Isso aqui nem é história.
Isso aqui nem é história. E a quem interessa a concepção de que história só existe a partir de escrita? Para quem interessa? Para os corretores de redação. Não, né, minha gente? Para a galera da Europa, para o etnocentrismo que vai ter a escrita como sua principal fonte de registro. Aí um povo africano, teu nome? Rafael. Aí o povo, um dos povos africanos que não tem a escrita como registro, e sim a oralidade, vão dizer que ele não tem história. E se eu não tenho história, outro conta a minha história. Por isso que é fundamental você, enquanto habitante de Fortaleza, saber a história da sua cidade. Porque se você não sabe, outro vem e conta. Se a gente não ocupa os nossos espaços, outros vêm e ocupam. E a gente perde. A gente perde. E é para se indignar, viu? É para se indignar. Bora lá. Então isso aqui é mega importante para nós. Aí, uma galera começou a decodificar. As sociedades começam a ficar mais complexas. O homem surge. O ser humano, então, ele era caçador-coletor. Isso aqui é importante, hein? Paleolítico. O ser humano é caçador-coletor. Aí quando ele vai fazer uma caçada, bufo, morre, perigoso. Aí quando ele vai fazer uma coleta uma fruta podre, come, perigoso, morre. Aí esse cara estava lá, foi caçar um negócio, aí de repente veio outra galera, os inimigos, os alemão, aí vem, invade o espaço dele, que ele estava caçando, morre, perigoso. Aí o que esses caras vão começar a fazer? Esses caras vão começar a ocupar um espaço e fazer a revolução mais importante de todas. A revolução socialista. Não, filho, a revolução agrícola. Quando esses caras entendem a plantar, quando esses caras aprendem a colher, esses caras então se fixam no lugar. Sim ou não? Sim. E aí, fixando-me num lugar, eu tenho que proteger a plantação, porque dá um trabalho desgraçado? Sim. Aí eu protegendo a plantação, vai ter gente que não vai plantar, vai ter gente que vai ficar de guarda, sim ou não? Sim. Então a gente vai começar a ter uma sociedade complexa? Vai. Vamos começar a escravizar os outros? Vamos. Vamos ter que controlar? Bora. E para nos ajudar a controlar, a gente cria a escrita. E aí no Egito você tem a escrita, hieroglifa. Arigatô, Egito, que é isso? Aquele meme, né? Pelo amor de Deus, né? Não. Aí os caras encontraram o dicionário mais importante do mundo. Está lá no Museu do Louvre, aqui. No Museu do Louvre não. Está lá no Museu Britânico, British Museum. Londres, a Pedra Roseta. O Louvre roubaram, né? Carregaram o dicionário. Não levaram, não. Ei, a Pedra Roseta. Foi graças a essa pedra, agora decodificada, que a gente descobriu a história do Egito. Beleza? Olha o tamanho dela. Um dos dicionários mais importantes. E aí, se na prova do Enem perguntar o que significa ou qual a importância da Pedra Roseta, é porque a partir da Pedra Roseta, nós podemos transcrever, nós podemos decodificar os hieroglifos egípcios para as línguas já conhecidas, por exemplo. Tá bom? Beleza? E aí a gente vai chegar na Idade Antiga, né? Então, se pré-história é tudo aquilo que está antes da escrita, e nós já sabemos que esse termo ele é um termo problemático, e você está preparado para desenrolar qualquer tipo de questão que fale sobre isso agora, nós temos a Idade Antiga, certo? E essa Idade Antiga a gente divide ali em dois períodos, a ocidental e a oriental. Não é nem dois períodos, é dois espaços. A Idade Antiga Ocidental é Grécia e Roma. O Enem gosta de trazer para vocês. E nós vamos tratar esses assuntos. E a Oriental, ela é exótica, ou nome horrível, preconceituoso, etnocêntrico. A Idade dos Persas, o conhecimento dos mesopotâmicos, conhecimento dos hebreus, fenícios e também dos próprios egípcios, nós vamos tratar como uma coisa que não é clássica. Você sabe aqui muito bem, Terminal da Parangaba, emoção, é dia de Clássico Rei. O que é o Clássico Rei, minha gente? Ceará e Fortaleza, os dois principais times do estado. Quem são os clássicos da MPB? São músicos conhecidos. Então, se eu digo que a antiguidade clássica é a de Grécia e Roma, a outra antiguidade é o quê? É exótica, é oriental. Pelo amor de Deus, os caras aqui imensos, fantásticos, cheios de contribuição. E a gente vai falar sobre eles hoje. Certo, professor? E aí, como é que isso aí vai cair na prova? Nós vamos bater agora aqui esse papo. Outra coisa que você precisa saber, antes da próxima questão, é que existem fontes históricas. O que é uma fonte? É de onde surge a história. Essa fonte pode ser material ou imaterial.
Logo também na história, o Enem pode trazer para vocês, como já trouxe, sobre patrimônio. Patrimônio material e imaterial. O que é material? Se você puder segurar a mão de quem está do seu lado, segura e diga assim, ei, tu está aqui? Tu está aqui? Eu estou aqui. Você tocou na pessoa, certo? Então quer dizer que tem uma matéria, que tem um corpo que dá para tocar, dá para perceber, certo? Ei, professor, eu toquei aqui, a pessoa tocou meu coração. Olha aí, é? Também fazendo o amor acontecer. Minha gente, patrimônio material é aquilo que eu toco, é aquilo que eu posso ver e perceber e sentir, tocar. Imaterial não dá para ver. Ei, bora para o AE. O que é o AE? Academia Enem, preparando você para os melhores vestibulares. Certo, mas você consegue tocar no AE? Não. É um encontro, é um projeto, certo? Sabe o que está rolando aqui na Parangaba? A festa da coroa do Bom Jesus dos Aflitos. Foi lá para a casa da avó Terezinha, um dia desse, a coroa. A festa da coroa do Bom Jesus, eu posso tocar? Não, a coroa eu toco, mas a festa não. Essa festa que é uma marca aqui do patrimônio material da Parangaba. Agora a estação antiga ali, que está quase enterrada, por conta da obra do Metrofor, né? A gente teve a preservação do patrimônio da Parangaba, massa. Você pode tocar na estação? Graças a Deus pode, ela não foi derrubada. Certo, minha gente? Então a estação é um patrimônio material. A festa do Bom Jesus dos Aflitos é imaterial. Pode parecer viagem? É não, cara. Caiu Círio de Nazaré em um dos Enems passados, perguntando sobre a festividade e como era identificada. É um patrimônio material que marca a individualidade, que marca a identidade do nosso povo. Beleza? Vamos lá então. Vamos falar de Roma. Opa, volta, que é isso? Ei. Ups, vai. Segunda questão. Eu acho assim, estou sentindo, né? Vamos lá. Com efeito, até a destruição de Cartago, o povo e o Senado romano governavam a república em harmonia e sem paixão. E não havia entre os cidadãos luta por glória ou dominação. O medo do inimigo mantinha a cidade no cumprimento do dever. Mas, assim que o medo desapareceu dos espíritos, introduziram-se os males pelos quais a prosperidade tem predileção. Isto é, a libertinagem e o orgulho. Aí tu lê um negócio desse e fica assim, vixe, será que eu entendi? Será que eu não entendi? Calma, tranquilamente, nós somos intérpretes de texto, o historiador e quem não é historiador, mas quem faz a prova de história, vai ter atenção a ele. Conjuração de Catilina. Quem é este, né? Catilina, ele foi responsável por tentar fazer uma revolta lá em Roma Antiga. E a galera acaba descobrindo os planos dele e ele vai sofrer punições por isso. O acontecimento histórico mencionado no texto de Salúcio, dotado de 1º a.C., manteve correspondência com o processo de quê? Manteve correspondência não quer dizer que mandou carta, não. Manteve correspondência está relacionado a quê? Combina com o quê? Se conecta em que parte? E o Salúcio, por mais que você nunca tenha ouvido falar nele, ele traz um termo importante, destruição de Cartago. Ele traz um termo importante, Senado. E aí quando a gente fala da Roma Antiga, olha para cá, a gente percebe que Roma é dividida em 3 períodos: monarquia, república, império. Gente, Roma começa de um ovo. E quem é primeiro, o ovo ou a galinha? É uma metáfora. Roma começa com várias vilinhas pequenas, onde o pai mandava, o pater famílias. Aí esses caras começam a se unir, se proteger, se fortalecer. Ficam em torno de 7 colinas, perto de um rio, o rio Tibre, Tevere. E aí começam a crescer. Esses caras então escolhem um rei entre eles, entre os donos das terras, os chamados patrícios. A galera que chegou na região de Roma primeiro, foi a galera que tomou as melhores terras. E quem veio depois? Perdeu. E quem veio depois de depois? Aí é loucura. Então os caras, eles vão tomar terra e vão ter poder com essas terras. E vão dominar a política, certo? Eles começam a crescer, chega uma hora que esse grupo não quer mais obedecer um rei e resolve então botar o poder para eles, para o Senado. Nesse período, eles exploravam as pessoas mais pobres, porque a lei não era escrita. E se a lei não é escrita, ela é transmitida somente via oral. Vocês acham qual é o grupo que vai ter mais poder em relação a isso?
Os bacanas chegaram primeiro, tomaram as terras, eles são os patrícios. Eles é que mandam lá na Roma Antiga. Aí quem veio depois não conseguiu pegar a terra, os plebeus. Plebeu não é escravo, não é escravizado, mas ele também não consegue ter direito. Aí quem vocês acham que eram os juízes? Os plebeus, coitados, ou os patrícios? Aí eu tenho uma briga contigo, teu nome? Aline. Eu e a Aline a gente está brigando. A Aline é bichona, estribada, Patrícia. Eu sou um plebeu lascado. Aí nós vamos até o juiz, que é a Maria. Maria é juíza. Eu pensei que Maria era advogada, fiel, Nossa Senhora. Também, né? Dependendo da sua credo, do seu fé. Aí eu e a Aline vamos até a juíza. Eu sou plebeu. A Aline é bichona, Patrícia. Tem direito político, dona de terra, certo? Aí a gente chega para a juíza Maria, que ela é o quê? Patrícia ou plebeia? Patrícia. Certo? Patrícia não é nome de mulher, não. Aqui é o nome da classe social. Aí adivinha quem é que a juíza Maria, ela vai defender, já que a lei não é escrita? Eu? Não. A comadre aqui, a Aline, né? E eu vou perder. É ou não é para se indignar? É para se indignar. É para se indignar. Aí essa galera vai começar a ficar revoltada, os plebeus. Vão fazer revoltas e vão dizer: ei, eu quero uma lei escrita agora para acabar com essa cachorrada. Todo mundo apoiou. E aí a galera pegou e disse assim: pois tá bom, vamos fazer uma lei escrita? Lei das 12 tábuas. Agora o direito é escrito. Aí eu te pergunto, quer dizer que agora vai ter justiça só porque o direito é escrito? Mas é um meio caminho andado para a gente tentar mudar? É. Então a lei das 12 tábuas, a lei Licínia, a lei Canuleia, a lei Poetélia Papíria, elas vão tentando estender o quê? Cidadania para esses plebeus. Lembra, eu disse que esses caras eram escravizados ou não? Não. Então eles são homens livres? São, mas sofrem, né? Sofrem pra caramba, beleza? Porque ser livre, ser liso, é sofrimento, né? E aí os escravizados vão entrar na jogada também. Beleza? Pois vamos fazer então uma questão com base nisso aqui. Como a lei, ela vai dizer que escravizado só pode ser por guerra? Antigamente era por guerra e dívida. Aí jura, quem é que se endividava? O patrício ou o plebeu? O plebeu. Aí o plebeu protesta e diz: eu não quero mais ser escravizado por dívida não. Ei gente, já imaginou? Se dívida gerasse escravidão, como é que a gente já está hoje aqui? Deus me livre, né? Valei-me, minha Nossa Senhora. Naquela época também, quem se prejudicava eram os mais pobres, eram os plebeus. Aí com essa lei, não podia mais ter escravizado por dívida. Se não pode ser mais por dívida, agora vai ser por quê? Pela guerra. Então você concorda que vai aumentar ou não vai aumentar as guerras para ter escravizado? Vai. É esse período. Roma vai brigar com Cartago. Roma vai enfrentar uma guerra com Cartago chamada de Guerra Púnica. Valeu, meu Deus do céu. Guerra Púnica. E aí o que acontece então quando Roma vence Cartago? Ela aumenta ou ela diminui? Fala para mim, aumenta ou diminui? Pra caramba, aumenta pra caramba. É isso que o cara está falando. O poder nas mãos do Senado e as guerras de expansão contra Cartago é República Romana. Então, é para quê? Manteve correspondência com o processo de demarcação de terra pública. A galera queria demarcar as terras públicas. Leia lá em Roma, ou um nome bonito para aparecer na tua prova. Ager público, certo? B. Imposição da escravidão por dívida ou não? Não. Fim da escravidão por dívida, ok? Fim da escravidão por dívida. C. Restrição da cidadania por parentesco. Ei, tu é livre, tu tem direito político, teu menino nasceu. Ele também vai ser livre de ter direito político? Se você for patrício, sim. A Aline, a Maria, a bichona estribada, sim. Aí a mina dela, não sei se é filha, quem está acompanhando ali? Sabe não, você tem do lado dessa mulher, não sei nem quem é ela. Tudo bem, Tu é filha dela? Pronto, teu nome é? Bárbara. Aí a Bárbara seria também uma patrícia, só porque nasceu da juíza Maria. Olha aí que loucura, certo? É por parentesco. Então está errado dizer restrição da cidadania por parentesco. Não. D. Restauração de instituições ancestrais. Não, porque as instituições do Senado, elas mantiveram o negócio de restaurar. Não foi quebrada? E a letra E. Expansão das fronteiras extrapeninsular. Professor, eu gostei do expansão da fronteira, mas extrapeninsular, a Itália fica na Península Itálica.
Então, com essa situação que o Salustio fala, de guerra, Roma está saindo da região dela e está pegando outros lugares. Beleza? Show de bola. Gabarito, letra E. Olha aí, ó, começou com A, agora é E, junta aí, dá AE. Ai, meu Deus, professor, melhore. Olha o tamanho. Monarquia, ó, bem pequenininha, certo? Só na fronteira. Aí, ó, república, vulco, Roma de um lado, ó, só na Península Itálica, certo? Cartago do outro. Olha o tamanho de Cartago. Só os bruxos, Aníbal Barca, Mica Barca, pode crer? Aí vai ter uma guerra entre os dois. Quem vai vencer? Roma. Olha o que Roma toma. Só tudo. Toma. Tipo isso, certo? É tipo, deixa passar, os comandos estão unidos e o terror vai começar. Aí, ó, como já cansava os meninos. Um coral da igreja, né? Vai, volta para a questão aqui, tá certo? E aí, minha gente? Um tema que cai muito e que a galera gosta de trazer, e é importante a gente também entender, porque fomos um país escravocrata e experimentamos ainda hoje heranças da escravidão. A escravidão também teve em Roma, teve na Grécia Antiga, teve no mundo antigo. E a palavra escravo, ela vem, sabe de onde? Do inglês, slave. E você sabe quem é slave? São os eslavos, um povo branco, ali na parte de cima da Europa. Então, os primeiros escravizados foram brancos, tá? A escravidão que Roma vai praticar não era escravidão étnica. Se eu pedir para você fechar os seus olhos e lembrar o período da escravidão no Brasil, lembra uma mina de ouro, lembra um engenho de açúcar, lembra uma fazenda de café no início, provavelmente você vai lembrar de pessoas pretas trabalhando. Porque no Brasil a escravidão ela é racial, mas em Roma não. Filme de gladiador, vamos lembrar aqui? Normalmente quem é que tem no filme de gladiador? Um brancão, grandão, lourão, do cabeludo, certo? Todo forte, que vem da Germânia. Tipo o professor Lourão que teve ontem, né? Foi meu professor, viu? Figuraça. Aí quem é que tem mais? Um cara grande, forte, caceteiro, cabelinho de lado assim, meu curtinho, parece com um professor que vai vir depois de mim, o ilustre professor Fonteles, certo? Aí sempre tem um grande, forte, estatura mediana, preto, que vem da região da África. Filme de gladiador tem sempre esses caras, tudo misturado. Porque Roma não escravizava só um povo, ela escravizava quem estava na frente. Quem estiver na frente, é o tal do sai da frente, entendeu? E aí o que vai acontecer, ó? Os escravos, tá dando certo, tá de boa? Estão entendendo? Tá tranquilo? Pelo menos não tem ninguém dormindo, né? Não, vocês são fera, viu? Tá massa. Qualquer pergunta pode levantar a mão e a gente vai interagindo, trazendo as conexões para vocês. Com um pouco mais de leveza, tá certo? Porque está no domingo à tarde, lutando por um sonho, valorizando a educação, valorizando o conhecimento, a cultura, isso é digno de aplauso. Então, assim, você está de parabéns. Muito obrigado por você acreditar. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua persistência. E é como o nosso parceiro aqui falou, né? Cara, sonho, vamos nessa. E aí vale a pena. As coisas valem. Aí fala para quem está do teu lado, quer ser massa. Ei, as coisas valem o quanto elas nos custam. Mas aqui é um programa da prefeitura, não paguei foi nada para vir, é um direito meu, tá? Eu estou dizendo custar, é algo muito mais do que grana, é o tempo. Seu tempo não tem preço não, meu irmão. E você decidiu, ao invés de estar com a sua família, vir para cá. Eu não, eu trouxe a minha mãe para vir eu, minha mãe, minha família e curtir. Ainda bem. Que massa, porque uma família que chega junto deixa a luta menos difícil. Menos difícil. Porque são os apoios. E aí, no final das contas, você sabe que quem está do teu lado é na hora do pega para capar. Quem está te apoiando, né? Porque para te chamar para fazer as coisas ali, só o que tem, né? A mó galera. Mas para dizer, ei, bora lá assistir aula, bora fazer questão, bora lutar pelo teu sonho. Então é massa. Então a gente tenta fazer uma coisa mais descontraída para também você vir aí e ver como a história é show, né? Os escravos tornam-se propriedade nossa, seja em virtude da lei civil, seja da lei comum dos povos, em virtude da lei civil, se qualquer pessoa de mais de 20 anos permitir a venda de si própria com finalidade de lucrar, conservando uma parte do preço da compra, e em virtude da lei comum dos povos, são nossos escravos, aqueles que forem capturados na guerra e aqueles que são filhos de nossos escravos. Professor, peraí, como é que é o negócio? Quem tem mais de 20 anos aqui, levanta a mão. Vocês topavam não se vender como escravizado, para ganhar um dinheiro?
Olha os papos, tu é doido, respeita a polícia. Ei, gente, antigamente você podia se vender como escravizado por um período de tempo. O negócio complicou lá na vila, o negócio ficou difícil lá no meu campo. Eu vou me vender como escravizado, eu tenho direito, mas eu me vendo como escravizado, aí eu perco minha cidadania. Mas em compensação eu não morro de fome. Agora o outro aqui que o texto falou, você pode ser escravizado pelo quê? Por meio da guerra. Então, se teu nome é Maria, que gosta de gatos. Maria com seu gato aqui na sua blusa, ela pega e a gente está brigando por um gato, eu e a Maria, certo? Fizemos uma guerra por causa de um gato. E aí eu perdi. A Maria, além de ganhar o gato, ela ganha esse gato. Que é isso, professor? Para, não. Ela me ganha como escravizado. Eu perdi a guerra, virei escravizado da Maria. Certo? Beleza? Essa era a maneira mais comum de você ser escravizado de alguém. Mas aqui o Levi, o Levi pega e diz assim, Maria, é o seguinte, eu estou passando aqui por uma necessidade, eu quero ser teu escravizado aí por 3 meses, dá certo? Dá certo. Então essas eram algumas maneiras de você ser escravizado, não só na Roma Antiga, mas no mundo antigo, viu? Lá na Grécia podia rolar, na África também podia rolar. Então, escravidão clássica, por guerra, perdi, já era. Acordo, pena jurídica, ou você podia fazer essa combinação com a pessoa. Vamos lá. A obra Instituias, do jurista Aulus Marcianus, instrui sobre a escravidão na Roma Antiga. No direito e na sociedade romana desse período, os escravos compunham quem? Quem eram os escravos? Escravizado não tem direito. Nas provas aparece muito o termo escravo. Hoje nós trazemos escravizado, porque escravo não é condição de ninguém. Ninguém nasce escravo. Escravo não é condição de ser humano algum. Nós escravizamos uns aos outros num processo de egoísmo, de busca de poder, de desqualificação do próximo. Por isso que é importante as palavras, certo? Mão de obra especializada protegida por lei. Os escravizados eram tudo mão de obra especializada, tudo doutor, tudo mestre? Não, com certeza não. B, força de trabalho sem a presença de ex-cidadãos. Olha o meu exemplo para Maria. Eu era cidadão. Eu disse assim, Maria, por favor, me ajude. Não, eu era da guerra, né? Era o Levi. O Levi disse assim, Maria, deixa eu ser teu escravizado por 3 meses, pode ser? Ele deixou de ser cidadão, virou escravizado, e aí, está errada a letra B. C, categoria de trabalhadores oriundos do mesmo povo. Para. Roma escravizava um povo só, era quem estava pela frente, certo? Então não. D, condição legal independente da origem étnica do indivíduo. Sim, é uma condição legal. Independe da etnia do indivíduo. Inclusive, podendo ser até ex-cidadão. Pode crer? Letra E, comunidade criada a partir do estabelecimento de leis escritas. Só existe escravidão por causa de lei escrita, é? Não. Gabarito, então, letra D. Entendemos essa? Show? Próxima. Durante a realeza, ou seja, na monarquia, e nos primeiros anos republicanos, as leis eram transmitidas oralmente de uma geração para outra. Aquela história da minha briga com a Aline e com a Maria que eu contei para vocês, certo? A ausência de uma legislação escrita permitiu os patrícios manipular a justiça. Verdadeiro? Sim, tá? Inclusive um absurdo, meu professor. Em 451, porém, os plebeus conseguiram eleger uma comissão de 10 pessoas, os decênviros, ou nome exótico, para escrever as leis. 2 deles viajaram a Atenas, na Grécia, para estudar a legislação de Solon. A superação da tradição jurídica. O que é superação da tradição jurídica oral? Ou seja, a mudança do direito oral para o direito escrito, ele esteve relacionado a quê? A adoção do sufrágio, do voto universal masculino? Não, até porque nem tinha isso, tá certo? Nem na Grécia Antiga tinha isso, nem em Atenas, o berço da democracia, o voto era universal masculino. Se você fosse homem, mas fosse escravizado, não. Se você fosse homem, mas fosse de fora, não. Tá? Você tinha que ser homem, filho de pai e mãe ateniense. E as mulheres estão tudo cheirosinha, mas na história pouquíssimas tiveram seus direitos políticos. Cuidado! Falou de democracia ateniense, não vai confundir os conceitos não, hein? Eu estou gritando, tô. Não, me avisa, viu? Se eu estiver gritando, se eu estiver falando rápido, tá? Viu? Tá de boa? Show, sinceridade. Dúvida? Da outra, pode ser.
não entendi essa condição legal, independente da origem. A opção. Pronto. Ela dizia o quê? Que escravizado é uma condição legal, é por lei. A lei, ela diz que você, se for preso numa guerra, é escravizado. E a lei vai dizer que você, sendo cidadã, pode fazer um acordo para virar escravizada de alguém. Por um período. Entendeu? Não, não tinha abolição da escravidão, não. A abolição da escravidão vai acontecer aí, ó, milhares de anos depois. Tá certo? De acordo com a legislação, de acordo com os costumes, a pessoa poderia ser escravizada por guerra. Essa é a lei que não era nem escrita, mais famosa de todo o mundo antigo. Na briga, na guerra, você perdeu, você vai ser meu escravizado. Já era. Tá certo? Aí Roma começou a ampliar e disse, olha, não precisa ser prisioneiro de guerra. Se a pessoa quiser ser escravizada de alguém, ela vai, tá certo? Ela faz um acordo e está de boa. Se ela cometer um crime, a gente pode botar como pena para esse crime, ela ser escravizada de quem ela prejudicou. Entendeu? Show de bola? E aí é isso, acordo por guerra, por dívida ou por pena jurídica. Estou devendo fulano, vou passar 2 meses como escravizado dele. Vou passar 5 anos como escravizado dele até eu pagar o que eu estou devendo. Pode ser também. Então, quando ele fala condição legal, independente da etnia do indivíduo, é justamente isso. Não é só a galera da Trácia, não é só a galera da África que vai ser africana, que vai ser escravizada. Não. É quem se adequar no que a lei diz. Por isso que é uma condição legal. Beleza? Já no Brasil, não. A escravidão aqui era racial. A escravidão aqui era étnica. Se você vinha da África, você praticamente já era escravizado. Todos vieram escravizados, mas quem conseguia a liberdade sofria muito com preconceito. Inclusive sofre até os dias de hoje. Sofre até os dias de hoje. Eu que sou branco, eu nunca vou saber o que é isso. Entrar num mercantil, entrar num shopping e ter os caras me seguindo. Não sei o que é isso. Eu tenho um privilégio. E a gente precisa compreender e debater mais sobre isso. Massa? Valeu, obrigado. Qualquer pergunta pode avisar, viu, gente? Então, vamos lá. A superação da tradição. Extensão da cidadania aos homens livres. Afirmação de instituições democráticas? Não, hein? Instituição democrática, não. Democracia aqui, não. A de Atenas é uma democracia participativa. Ou seja, você é cidadão, você tem direito, você vai falar, você vai exercer a política plena. Hoje a nossa democracia é representativa. Nós escolhemos os nossos representantes e eles, então, em tese, devem seguir aquilo que nós queremos, aquilo que nós dizemos, aquilo que nós pedimos. Por isso que é fundamental para nós sabermos quem são os nossos vereadores, sabermos quem são os nossos deputados estaduais, sabermos, sim, principalmente esses caras que são responsáveis por fazerem as leis. Então, é muito, muito importante essa ideia também de cidadania e participação política. Beleza? A D, implementação de direitos sociais. Cuidado, quando essa questão caiu no vestibular, quase todo mundo marcou a letra D. Direitos sociais. Minha gente, direitos sociais é um termo que vai surgir só no século XX, certo? E aí, direito social é educação, é o que você está vendo agora, é o que a Prefeitura de Fortaleza está tentando fazer, tá? É estender à população acesso à educação, à saúde, à moradia, a transporte. Então, nessa época, isso aqui não rolava, não. Quando você tem a ideia do quê? Da lei ser escrita, a lei é escrita para que o plebeu possa ter participação política, que eu falei para vocês. Então, gabarito é o quê? Extensão da cidadania aos homens livres. Por isso que eu disse, plebeu é homem livre. E aí, quando você tem a lei escrita agora, ele pode exercer a cidadania, ele pode exercer alguns direitos da política. Show de bola? Tranquilo? Gabarito, assim, muita gente errou, foi uma das questões que teve o maior número de erros, tá certo? E tripartição dos poderes políticos. Vai, Montesquieu, iluminista, isso aqui é século XVIII, tá bom? Não, tá certo? B. Próxima questão, podemos seguir? Pode ser? Podemos seguir? Vamos lá. Quando se trata de competência nas construções e nas artes, os atenienses acreditam que poucos sejam capazes de dar conselho, tá? Ou seja, se for para falar de um assunto específico, para os atenienses, só pode dar conselho quem é formado naquele assunto. Vocês sabiam que estão querendo fazer isso lá no Instagram? Está querendo dizer que só pode comentar sobre um assunto quem manja do assunto. Porque o que não falta é gente para comentar que não sabe de nada, né? Eu acho que, na minha opinião, essa é a cara do Diego, tá? Vamos lá. Quando, ao contrário, se trata de uma deliberação política, toleram que qualquer um fale,
De outro modo, não existe a cidade. Os gregos vão dizer assim, ei, se for sobre a cidade, todo cidadão pode falar. Mas se for sobre um assunto específico, somente quem sabe desse assunto pode comentar. Aí imagina a gente que é da história, que todo mundo acha que a história é fácil, que é coisa de falar de história, né? Não, tem uma ciência por trás, muito importante, muito interessante, tá certo? Vamos lá. De acordo com o texto, a atuação política dos cidadãos atenienses na antiguidade clássica tinha como característica fundamental o quê? Ei, cuidado, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Falei de democracia ateniense, é cidadão, não é habitante. O cidadão tem pleno direito, sim, mas o habitante não. O habitante pode ser um escravizado, pode ser uma mulher, pode ser uma pessoa de fora, mas que estava ali habitando por enquanto. Não, tá? Vamos lá. Dedicação altruísta em ações coletivas. O que é um altruísmo? É você fazer uma caridade, uma ajuda, uma benevolência, porque para você se sentir bem. É o tal daquela frase da galera lá da obra Lumen, né? Ser feliz fazendo o outro feliz. Não, não é isso daqui. B, participação direta em fóruns decisórios. Opa, participação direta. Tuf, eu digo sim, paf, eu digo não. E aí, bora, vamos decidir aqui conversando. Certo? É isso. A democracia ateniense é participação direta. Essa expressão é maravilhosa, cara do gabarito. Tá? C, ativismo humanista em debates públicos. Cuidado. Ativismo humanista, o termo humanismo é uma filosofia que vai aparecer lá no Renascimento. Certo? E ativismo humanista é direitos humanos, que não vai aparecer nesse período aqui. D, discurso formalista em espaços acadêmicos. A democracia era uma coisa muito formal e era no espaço acadêmico. A academia Enem, o AE voltou. Não, não era uma coisa de academia, certo? Não era uma coisa erudita, era uma coisa de todos os cidadãos. E é representação igualitária em instâncias parlamentares. Parlamentar, parlamento, é do fala muito. O parlamento vai vir lá com a galera da Inglaterra, 1200 e quebrada, século XIII, revoluções inglesas depois. Não tem nada a ver com Roma e Grécia Antiga, tá bom? Letra B, participação direta, certo? Próximo. Podemos ir, pessoal? Suave, tranquilo? Show de bola? Oi. Próxima questão, questão de número 6. Tu aí que tá todo de arrumadinho? Tu é bom? Tiago. Pode ler? Posso, calma aí. Ai, meu Deus, calma, eu tenho vergonha. A soberania dos cidadãos dotados de pleno direito era imprescindível para a existência da cidade-estado. Segundo os regimes políticos, a proporção desses cidadãos em relação à população total dos homens livres podia variar muito, sendo bastante pequena nas aristocracias e oligarquias e maior nas democracias. Palmas para o Tiago! Obrigado, Tiago, de coração, viu? Já imaginou tu fazendo a prova de história, tu só escuta a voz inconfundível do Tiago? Vixe, que sorte que vai dar certo. Gente, olha só, nas cidades-estados da Antiguidade Clássica, a proporção de cidadãos descrita no texto é explicada pela adoção do seguinte critério para a participação política. Ou seja, para participar politicamente, qual é o critério que a galera usa? Nas oligarquias, que o poder é nas mãos de poucos, é menos gente. Na democracia, que o poder está na mão dos cidadãos, é mais gente. Qual é o critério que a gente adota para ser mais ou menos? A pessoa tem que ter o quê? Que a gente até já conversou. Charme, beleza e simpatia? Não. Tem que ter grana, tem que ter riqueza, tem que ter terra. Então, controle da terra. Beleza? Letra A. Liberdade de culto? Não. Igualdade de gênero? Também não, né? Nesse período eles nem falavam em igualdade de gênero, nem liberdade de culto. E a outra é exclusão dos militares? Não, em Esparta os militares eles tinham esses direitos, tá certo? E outra aí fala exigência da alfabetização. Vocês sabiam que até 1988 no Brasil, para você votar, você tinha que ser alfabetizado? É a Constituição de 88 que traz o direito ao voto aos analfabetos. Agora, claro, para ser eleito, você precisa ser alfabetizado, tá bom? Então, gabarito, letra A, controle da terra. Aí a sétima questão, a gente já traz outra antiguidade para vocês, que é a antiguidade oriental. Aqui a gente vai ter Mesopotâmia. Mesopotâmia vem da terra Mesopótamos, no meio de rios, Tigre e Eufrates.
a crescente fértil. Se essa galera é uma galera agrícola, é importante estar perto de rio. E aí você vai ver o desenvolvimento de várias civilizações entre esses rios. Artigo 196. Se alguém arranca o olho um ao outro, se lhe deverá arrancar o outro. Se ele quebra os ossos um ao outro, deverá se quebrar o osso. Se ele arranca o olho de um liberto, deve pagar uma mina, determinada quantia. Se ele arranca o olho de um escravo alheio, ou quebra um osso ao escravo alheio, deverá pagar a metade de seu preço. Esse é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, ele foi feito pelos povos mesopotâmicos, especialmente os amoritas ou os babilônicos. E ele é uma novidade para a época, porque assim como a lei das 12 tábuas, ele vai trazer o direito escrito. Mas não é porque a lei está escrita que é justa, porque vocês viram aqui, se a pessoa é liberta, a pena é uma. Se a pessoa é escrava, ela é tratada como subalterna, ela é tratada com menos importância, o que é muito perigoso. Então, para que serve o Código de Hammurabi? Para controlar as pessoas, para manifestar e fazer com que os que estão no poder permaneçam no poder. Esse trecho apresenta uma característica de um código legal elaborado no contexto da Antiguidade Oriental, explicitada aonde? Recusa do direito natural para a expressão da vontade divina. Não tem nada a ver com vontade de Deus aqui. É um código de poder, certo? Dos seres vivos, dos indivíduos. B, caracterização do objeto do delito para a definição da pena. Ou seja, você fez isso, você vai ter isso. Perfeito. Letra B está perfeita. É para isso que serve o Código de Hammurabi. Ele individualiza a pena, ele especifica a conduta, relaciona a conduta à pena. Por isso que é o tal do olho por olho, dente por dente. É a lei do talião. Daí o verbo retaliar, tá certo? Uma espécie de vingança. Engajamento da coletividade para institucionalização da justiça. Ele não quer engajar a coletividade. D, flexibilização das normas para garantir o arbítrio dos magistrados. Ele não flexibiliza a norma está aqui, tem que ser aplicada. E a letra E, cerceamento, ou seja, fim, podemos dizer assim, cercear é você prejudicar, é você ir tirando aos poucos a possibilidade de defesa para a preservação da autoridade. Não, a preservação da autoridade se dá no próprio texto legal. Gabarito, letra B, ok? Olha a oitava. Oitava a gente fala de Egito. Falei de Egito, eu estou falando de religião politeísta, deuses antroposomórficos, sociedade hierarquizada, o faraó mandando com os sacerdotes, escribas e o povo ralando, trabalhando, ok? Para os egípcios, o outro mundo encerrava os mesmos prazeres desfrutados na terra. Criados, caça, pesca, lazer em família, boa comida, música. Mas para ter acesso a isso, o morto precisava ser absolvido no julgamento final. Eles acreditam na vida após a morte, até mumificam o corpo achando que a alma vai voltar para ele. Botam os mais ricos em pirâmide cheia de gente. Quando eles morriam, eles matavam escravizados, mulheres, colocavam banquetes e riquezas nas pirâmides, porque achavam que a pessoa ia voltar. Daí aqueles filmes de tentar explorar as pirâmides e encontrar as riquezas de lá. A crença nos rituais religiosos no Egito Antigo, letra A, favorecem a isonomia entre as classes. A religião é para deixar todas as classes iguais, é? Não. B, promovem tensionamento no polo produtivo, ou seja, a religião no Egito é para provocar tensão entre os trabalhadores? Não. C, descaracterizam os costumes ancestrais do Vale do Nilo. A religião egípcia, que é um costume ancestral, ela vai descaracterizar esse costume? Não. Calma, professor. D, enrijecem a economia local e as práticas comerciais. O que é enrijecer? Cara, se a religião faz o povo trabalhar para o faraó, faz o povo plantar mais, faz ter mais economia, ela vai enriquecer ou ela vai favorecer a economia? Favorecer. Então só pode ser a letra E. Fomentam, ou seja, estimulam a hierarquia política e o controle social? Sim. Se eu quero ter essa vida boa quando eu morrer, eu vou obedecer o faraó, que é o representante de Deus, né, que é o próprio Deus, tá? Ó, o Nilo. Que massa. À noite, ó. O Egito todo ao redor do Nilo, beleza? Olha aqui, o livro da vida e dos mortos, né? O julgamento de Osíris. Eles acreditavam que quando você morria, seu coração ia para uma balança. E do outro lado era uma pena. Se o teu coração fosse mais pesado que a pena, tu ia ser condenado para a morte eterna. Representado nesse chupa-cabra aqui, ó. Uma parte hipopótamo, uma parte felino, leão ou guepardo, e uma parte jacaré.
Vale, meu Deus do céu, que diabo é isso? Eram as 3 maneiras que mais se matavam no Egito Antigo. Era o hipopótamo que matava, era o felino, né, o leão, o guepardo que matava, e era o jacaré, o crocodilo que matava. Então, juntos os 3 é a morte na certa. Mas se o teu coração fosse mais leve que a pena, você iria para o gozo, né, dessa vida após a morte, tá bom? Na região onde atualmente se encontra o Líbano, instalou-se no 3º milênio um povo semita, que passou a ocupar a estrita faixa de terra com cerca de 200 quilômetros de comprimento. Apertada entre o mar e as montanhas, a proximidade geográfica com o Egito, a costa que oferecia lugares para bons portos, o cedro, principal riqueza, madeira, usada na construção de navios, colaboraram para a adoção de peculiaridades econômicas. Um dos povos da antiguidade são os fenícios, minha gente. E os fenícios, eles não vão ter um império, eles vão ter várias cidades-estados. Eles são os marinheiros, eles são os marujos. Eles vão ser assim os precursores dos cartaginenses. Dizem então que todo o mar Mediterrâneo tinha sido navegado por ele. Chegam até a dizer que Lisboa foi também fundada por fenícios, até pelo Ulisses, o Odisseu. Então, olha que coisa interessante, eles eram os donos do mar. E como é que era a atividade comercial deles? Comércio marítimo. E se eu sou comerciante, eu preciso ou não preciso falar e entender o povo? Várias línguas ou não? Sim. Então, eles vão criar o alfabeto fonético. Olha só, o Enem não quer que você saiba decorado que os fenícios, eles criaram o alfabeto fonético. Não. Mas o Enem quer que você saiba por que os fenícios, que eram comerciantes marítimos, que rodavam o mundo todinho, por que eles criaram um alfabeto fonético para melhor falar e entender o povo? Por que eles fizeram isso? Para impor a cultura mediterrânea sobre os demais povos? Foi isso mesmo? Não, ele não faz um alfabeto para impor a cultura. B, promover a unidade nas suas cidades, não fazer um alfabeto para todo mundo ficar caminhando e cantando e seguindo a canção. Não. C, ele criou um alfabeto para relativizar a tradição oral. Não, besteira, deixa para lá. Não, minha gente. Eles criaram um alfabeto para viabilizar as atividades econômicas, comerciais, navais. Claro, perfeito. Rapaz, vocês estão bons, viu? É isso mesmo, vocês são fera. Foi, cara, eu criei um alfabeto para poder vender melhor. E expandir suas crenças nas divindades politeístas? Não, minha gente. É a economia, é o comércio. Tá certo? Olha a questão 10, sobre povo hebreu. Sob os rios da Babilônia. Quem aqui frequenta a igreja, conhece um pouco da Bíblia, isso aqui é de um salmo, tá? Ao longo dos rios da Babilônia, onde nos sentávamos e ali chorávamos, quando nos lembrávamos de Sião. Mas aqueles perversos nos levaram para o cativeiro e exigiram de nós uma canção. E agora, como cantaremos uma canção do Senhor em uma terra distante? Sob os rios da Babilônia chorávamos tristes de saudade de ti, Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Esses salmos eles foram feitos quando o povo hebreu, que é monoteísta, foi escravizado e levado para a Babilônia. Babilônia em chamas, Babilônia em chamas significa justamente isso. Babilônia era a maior cidade do mundo oriental antigo. Era a cidade da perdição, da esculhambação, da confusão. E aí quando fala de que, meu irmão, foi Sal, Pivete, foi Babilônia, Babilônia em chamas, era um pouco do que Babilônia representava. Babilane, a porta dos deuses. Olha que incrível. E aí, moçada, Babilônia foi o lugar em que esses escravizados hebreus, judeus, tiveram que ir. Só que para o judeu, Deus está lá em Jerusalém, no templo, na Arca da Aliança. E aí quando ele é sequestrado na segunda diáspora, porque a primeira foi a do José do Egito, é quando eles vão para a terra do Egito, né? Na amizade ali com o José, na necessidade primeiramente de Jacó, depois você vai ter a amizade e o povo fica no Egito. Eles vão sofrer e vão dizer, como é que eu vou cantar uma canção para o meu Deus, se o meu Deus não está aqui? A letra da canção faz referência ao quê? Sim, professor, e quem foi que escravizou os judeus? Foram os caldeus, os neobabilônicos, que queriam dominar a região, chegaram próximo ao Rio Jordão, viram que o reino estava dividido, o reino do norte foi tomado pelos assírios, o reino do sul, Solpitel dando boleza, aí os babilônicos, os caldeus, invadiram e sequestraram o pessoal, tá certo? Ao modo de organização política dos hebreus, não, eles não foram sequestrados por conta do seu modo de organização. Eles foram sequestrados porque os caldeus chegaram lá querendo dominar a terra. B, a benevolência persa e suas práticas libertadoras
quem vai libertar os caras são os persas, mas o texto não fala sobre isso. C, as divindades fenícias e os seus processos talassocráticos é o quê, galinha? Talassocracia, governo dos homens do mar. Não tem nada a ver com Deus fenício aqui. D, disputa pela terra do crescente fértil. Ei, digna. Exatamente. Tá de acordo com essa expansão dos caras. Aí a gente vai para a Idade Média. E aí, DJ, dá certo aquela canção? Ah, eu vou cantar. Ah, eita, aí, meu sonho, né? Ei, gente, a Idade Média é justamente um período de 1000 anos, que vai da idade, da queda do Império Romano Ocidental, Roma vai cair, até a queda do Império Romano Oriental. Professor, não é o Império Romano só? É, mas quando o negócio estava ficando difícil, eles se dividiram. Capital Roma, capital Constantinopla, certo? E aí, minha gente, esses 1000 anos vai acontecer o seguinte. Nós vamos dividir em 2 fases. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Os primeiros 500 anos, a galera ficou morrendo de medo de ter a terra invadida pelos chamados bárbaros, que eram povos germânicos. Inclusive o nome bárbaro é péssimo e pode também estar na sua prova. Os romanos chamavam de quem não tinha a sua cultura de bárbaro. Inferior. Tô nem aí. Não fala a minha língua, mó paia. É gente de menos, é inferior. Pelo amor de Deus, isso é preconceituoso, é etnocentrismo. A galera ficou com medo desses povos invadirem as cidades, correu todo mundo para o campo. Então eu tenho uma ruralização. É nesse período que vai surgir o islamismo com Maomé. É nesse período que a galera vai ficar com medo de ter filho e vai ter uma queda demográfica. É nesse período que vai ser um terror medonho. Só que no ano 1000, no século XI, o negócio muda. A turma começa a produzir mais alimento. A turma começa a desenvolver cidades e comércios. Aí vai ter guerra, vai ter peste, vai ter cruzada, vai ter confusão, mas vai ter esse boom, tá certo? Aí aqui, para te ajudar, a gente vai trazer uma canção que fala sobre a Idade Média. Raí, saia rodada, certo? Se você tiver já o conhecimento da letra, você canta comigo. Se não, você pode se levantar, puxar quem está do seu lado e dançar aquele forró gostoso. Solta o som, Riquelme. Dum, dum, dum. Pausa dramática. Na Parangaba, domingo, dia 26. História com forró. Mas se não for, a gente faz aqui no Gogó. Oi, tá chegando. Ó, ainda vai sair a letra para mim, ó. Ô, garapa. Eu tenho 6 de astigmatismo. Eu não enxergo direito. Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. Olha a ideia. Você é princesa e traz tanta beleza, eu nem sei porquê. Olha a Idade Média. Me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Salva Matos no vocal pra você. Eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minhas mãos é grossas. Eu não sou doutor, nem tão pouco engenheiro. Não tenho dinheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro. Ai! Ela escorou no meu peito e disse: vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro, eu só quero é você. Só quero você no AE, Academia ENEM, a maior sala da América Latina. Eu só quero é você. Ele escorou no meu peito e disse: vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado, engenheiro. Ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro, eu só quero é você. Só quero é você, eu só quero é você. Eu só quero é você lutando pelos seus sonhos. Essa canção, ela fala sobre o que é a Idade Média, a alta e a baixa. Aqui, bem mais forte, a baixa Idade Média. Beleza? Segura. Valeu. Quem gostou, bate palma. Quem não gostou, faz um pix. Aê! Minha gente, olha só. Na Idade Média, havia 2 grupos. Havia os servos, os trabalhadores da terra, que trabalhavam feito condenados, quase numa escala 6:1. Por outro lado, havia os nobres e os membros do clero, que eram os donos das terras e se beneficiavam desse tipo de trabalho. Quando a canção ela começa assim, ó: pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver. O cara era lascado, o trabalhador rural, era servo.
Você é princesa e tem tanta beleza, eu nem sei porquê. A menina era princesa, não podia ter esse amor. Amor escondido, não rolava. Aí ele disse assim, ó, você me dá atenção, então escuta o que eu vou te dizer. Eu sou filho do mato. Obviamente que na prova do Enem vai pedir para que você compreenda as relações sociais e dizer que havia aí uma divergência, havia uma disparidade entre os servos e entre os membros da aristocracia, os membros da nobreza, os donos das terras. Esse relacionamento ele era impossível. Por isso que a gente diz também, e aí é que costuma ser o gabarito das questões, não havia mobilidade social. Quem era rico se casava com rico, quem era pobre ficava com pobre. Tá certo? Eu sou filho do mato, eu venho da roça, o meu pai foi vaqueiro, minha mão é grossa. Aí ainda fala a palavra errada, e aí quando ele fala que a mão dele é grossa é porque ele usa os instrumentos de trabalho. Os instrumentos de trabalho vão surgir na Baixa Idade Média. O arado, a charrua, os animais, o cavalo, quando ele bota o cavalo na Idade Média, já é ali para o ano 1000. A produção aumenta ou diminui quando a gente usa cavalo, animal, ferro, arado? Aumenta, não é? Então ele diz assim, ó, minha mão é grossa, eu não sou doutor, nem tampouco engenheiro, só trago comigo o meu cavalo ligeiro. Então já usa o animal. Ela escorou no meu peito e disse, vaqueiro, o meu pai é doutor, advogado é engenheiro, ele é fazendeiro, eu não quero dinheiro. Dinheiro só vai surgir na Idade Média de maneira mais forte, lá na Baixa Idade Média, com a retomada comercial. Eu só quero é você, só quero você, eu só quero é você. Ai, para, que lindo, né? Então, a partir dessa música, a gente consegue entender e interpretar os sinais da história. Cadê o passador? Está aqui, né? E entender esses sinais da história, beleza? Então, olha só nessa questão. O afresco é uma técnica de pintura em paredes ou tetos de gesso, revestidas com argamassa, ainda frescas, e geralmente assumem a forma de mural. Tá aqui, ó, uma pintura na época da Idade Média, feita com casca de ovo. Olha só, certo? O afresco em questão pintado no século XV faz alusão a quê? Vocês estão vendo o que aqui nessa pintura? O cavalo ligeiro, ela escorando o vaqueiro, eu estou vendo raiz, sai rodada assim, ó, toma, vai, e toma, e tome, e tome. Não, minha gente, ó, o castelo, certo? Os muros do castelo, mas o trabalhador, os trabalhadores. Isso é o feudalismo. Feudo vem de terra. Feudalismo é a relação da terra. Eu tenho duas relações no feudalismo. Uma relação horizontal, o servo não, o dono da terra, né, que é o suzerano e o vassalo, membros da nobreza, do clero, a galera do dinheiro, a galera da terra, a galera poderosa, a relação horizontal, juramento, fidelidade. E a relação vertical, o senhor feudal e o servo. O senhor feudal manda, o servo obedece. O senhor feudal protege o servo e o servo paga os impostos para o senhor feudal. A riqueza arquitetônica árabe presente nos castelos, principalmente nos arcos. Tem nem arco ali, tá certo? Tem nem referência dos árabes, né? Nem Península Ibérica, tá? Em alguns lugares vai ter, em Portugal, Espanha, mas é mais no sul. B, a relação de suzerania e vassalagem, marca do juramento entre os nobres. Você está vendo gente rica aí? Você está vendo a galera aí com papa, com bispo, fazendo uma troca de presentes? Não, tá? C, o desenvolvimento do comércio a partir dos burgos. Tem comerciante aí? Não. Tem trabalhador rural, tá certo? Tem camponês. D, a peste negra e a cultura da morte? Não mesmo. E é o feudalismo tendo como uma marca fundamental o trabalho servil. Perfeito, moçada. Gabarito, letra, volta, letra E. Aí nós temos aqui algumas questõezinhas que vão ficar para você fazer em casa, tá certo? A gente termina com essa imagem, tá? Essa imagem, ela não foi roubada do Louvre, ela está lá. Essa imagem é uma escultura chamada Eros e Psique. E ela lembra uma tradição da Roma Antiga, da Grécia Antiga, na verdade. A Afrodite, ela era a deusa do amor, da beleza e da sensualidade. Ela descobriu que tinha uma menina chamada Psique que estava atraindo uma multidão de marinheiros que gastavam muito dinheiro para ver a menina, a gata, mais gata, no meio das gatas de todas as gatinhas. E a galera deixava de pagar uma oferenda para Psique, para pagar para Afrodite, para ver a Psique. Até que ela disse para o filho dela, Cupido, venha cá, tem uma menina real chamada Psique, eu quero que você chegue lá, dê uma flechada nela, quando passar o cabo mais feio da ilha. O que não falta nessa sala são candidatos, não é não? Minha gente, o Cupido falou assim, beleza mãe, eu vou lá. Na hora de flechar,
Ixi! Ele se enganou e ele mesmo flechou a ponta do dedo dele. Não sei como o Cupido me flechou, só sei que estou apaixonado, enlouquecido de amor. Meu irmão, o Cupido falou, vixe Maria, agora eu estou apaixonado. Estou apaixonado, esse amor é muito grande. Minha gente do céu, ele falou, cara, o que é que eu vou falar para a mãe? O que é que eu vou falar para a mãe? Ele teve um plano, fez um migué, mandou a família da Psique jogar ela do precipício, dizendo que ela estava bichada. Ele pegou, botou uma máscara, pegou ela e levou ela para a mansão dele. Tan, 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 tan. Toda noite Cupido aparecia misterioso, mascarado, tipo Oliver do Clube das Mulheres. E aí a Psique, sem entender nada do que estava acontecendo aquilo, ela era envolvida e tinha uma noite de amor com ele. Até que um dia a Psique, gostando de tudo aquilo, sentiu falta da sua família e disse, ei, eu não sei nem quem você é, moço, mas deixa eu ver minha mãe. Ele disse, se você me ama, você vai voltar. Vai então. Ela chega na casa da mãe dela e fala assim, oi mãe, voltei. As irmãs, diabo é isso, Psique, tu estava onde? Não, eu não sei, tem um cara mascarado que toda noite me vê, tem um monte de gente lá no castelo dele, eu acho bom. Ela, tu é doida, Psique? Como é que tu fica com um cara desse? Não, mas não sei o que. Menina, ela voltou. Quando ela voltou, o coração do Cupido se alegrou, né? Meu coração vai dar uma festa, amor. Na hora que você chegar, e Cupido, meu Deus, mascarado. Meu Deus, ela voltou, ela me ama, tal. Aí aquela noite, aquela coisa toda, de noite. Psique pega então uma faca, uma vela, tira a máscara daquele cara. Ficou com a ideia das irmãs na cabeça. E aí então, quando ela olha para aquele cara, ela se apaixona. O Cupido ficava mascarado, porque se ele mostra para Psique quem ele é de verdade, ele é um Deus. Psique não vai ter liberdade para amá-lo ou não, ela vai ser totalmente atraída. A máscara não era para enganá-la, pelo contrário, era para preservar a liberdade dela. Minha gente, ela fica paralisada. A vela é derretida, pá! Cai na cara do Cupido. Cupido acorda de um susto, mas acima de tudo da dor não da vela, mas da traição. E ele vai embora. Cupido no grego é eros, é amor. E ele vai embora porque onde não tem confiança não pode ter amor. Ele vai embora então e aí a Psique fica louca, fica rodando toda a Grécia Antiga, cantando as músicas da Marília Mendonça, tomando pitu. E aí então ela desesperada, angustiada, aí de repente alguém fala com a mãe dele. Ela vai até o templo de Afrodite, Afrodite diz, se você quer ter o Cupido de volta, faz 3 trabalhos para mim. Ela resolve os 2 primeiros. E o último, descer à mansão dos infernos, pegar o vaso da juventude e retornar. Psique faz isso. Ela negocia com o barqueiro Caronte, atravessa o submundo, pega a ânfora, o vaso da juventude e entra dentro do barco de volta. Mas Afrodite, ela era perigosa. Ela não tinha botado ali o vaso da juventude, era um sonífero, porque ela sabia que Psique ia abrir. Quando Psique está voltando, ela olha no barco, no rio, o seu reflexo, ela estava acabada. Quando olho no espelho, estou ficando velho e acabado. Pichote, ela, meu Deus do céu, Cupido não vai me querer, eu vou dar só uma cheirada, e aí eu vou ficar 100% zero bala, renovada, 2.0 Psique do Brasil. Menino, quando ela abre o vaso, era um sonífero. Cai durinha, morta no chão. Tinha 5 minutos de vida. Algum fofoqueiro falou para o Cupido. O Cupido vem desesperado, porque o tempo, ele cura todas as feridas, inclusive o amor. O tempo cura o amor. Psique então ali apombaiada, morrendo, de repente o Cupido vem, voado. Segura ela por trás. Acaricia o seu seio. Vixe Maria. Dá um beijo na sua boca e ela volta a viver. O beijar a boca da Psique é entregar a alma dele. Porque amar é ressuscitar o outro. Fala para quem está do teu lado, amar é ressuscitar o outro. O amor do Cupido ressuscitou o Psique, e o amor de Psique fez o Cupido ser renovado. O tempo, ele foi suficiente e necessário para curar as feridas. É isso que eu desejo a você, meu irmão, minha irmã, é isso que eu desejo a você, um amor que ressuscita, um amor que renova, um amor que recomeça, e não te faz desistir do teu sonho. Academia nem é isso. É uma extensão da educação para todos, essa iniciativa fantástica que precisa alcançar muita gente. Eu fui ressuscitado e sou ressuscitado por esse amor da juventude, da educação, e estamos juntos nessa parada. Sandoval Matoso, seu professor de História, valeu Aé, é nóis! Show, Sandoval, muito bom, meu amigo. Ei, Sandoval,